tarde, boa noite. Sejam bem-vindos ao nosso canal Foco na Palavra. Louvado seja Deus pela sua vida. Estamos aí estudando Atos capítulo 10, hoje versículos 3 e 4. Diz o seguinte a palavra do Senhor: Este homem observou claramente durante uma visão, cerca da hora nona do dia, um anjo de Deus que se aproximou dele e disse: Cornélio. Este, fixando nele os olhos e possuído de temor, perguntou: Que é, Senhor? E o anjo lhe disse: As tuas orações e as tuas esmolas subiram para a memória diante de Deus. Glória a Deus pela sua preciosa palavra. Queremos incentivar que você continue conosco aí nas meditações neste capítulo 10, porque todo ele vai trazer para nós alguns ensinos preciosos. Nós temos então um homem de destaque, um centurião romano, homem temente a Deus, homem piedoso, que envolve esse relacionamento com Deus para toda a sua família e que fazia esmolas, de contínuo orava a Deus. Percebam esse contexto. Agora, este versículo 3 diz que ele observa, ele tem uma visão clara, por volta da hora nona, às 3 horas da tarde mais ou menos. Um anjo o chama pelo nome. O anjo diz para ele: As tuas orações, ouçam bem, meus irmãos, as tuas orações e as tuas esmolas subiram para a memória diante de Deus. Nós precisamos, de maneira urgente, saber que andamos diante do Senhor. Nosso Deus está sempre diante de nós. E aquilo que fazemos tem um impacto no céu. Cornélio era um homem que a indiferença não fazia parte da história da sua vida, mas ele dava ajuda àqueles que estavam necessitados. E mais, ele fazia isso através de uma vida e uma espiritualidade marcada pela oração. A palavra do Senhor fala que nós precisamos orar sem cessar. Nós não devemos andar ansiosos, mas colocar as nossas necessidades diante do Senhor através da oração, súplica e ação de graça. Orar, compadecer, ofertar é um traço da identidade daqueles que têm uma experiência com Deus. Agora, muitas vezes nós achamos que não tem valor. Quantas vezes a indiferença do outro diante daquilo que fazemos, quando nós servimos, abençoamos o nosso próximo e percebemos que parece que eles não valorizam o que nós fazemos. Esquecemos que o que nós fazemos para o nosso próximo, nós estamos fazendo para Deus. E aqui Cornélio, lembrando ainda que ele era um gentio, alguém que não era contado como parte integrante do povo de Deus, mas com uma vida piedosa, uma vida temente a Deus, que ajudava o próximo e que orava sem cessar. Essa cena, meu irmão, minha irmã, tem falado muito forte a minha vida, porque aquilo que muitas vezes nós que conhecemos a palavra e que afirmamos que conhecemos a Deus, temos dificuldade de sermos identificados como alguém piedoso, temente a Deus, que envolve a família e que oferta, que ajuda e que ora constantemente o Senhor. Para
testemunhar contra aqueles que dizem crentes, mas não vivem uma prática piedosa. Deus estava desenvolvendo relacionamento fora do povo do Senhor, fora daquela igreja visível, o povo de Israel. E quero dizer, meu irmão, minha irmã, que hoje ainda pessoas têm desenvolvido essa espiritualidade, pessoas que nós muitas vezes não consideramos crentes, mas que são exemplos de relacionamento com o nosso Deus. Que possamos nesse dia sermos empoderados e animados a viver uma vida piedosa, uma vida temente, uma vida que envolve a família, e que o acolhimento, a caridade seja uma marca do povo de Deus. O nosso Senhor, ele se compadecia das multidões que estavam famintas. Nós precisamos fazer assim, e fazer isso buscando direção, com oração, e sabendo que a palavra de Deus está falando que o anjo desce e fala: Cornélio, as tuas orações e as tuas esmolas subiram para a memória diante de Deus. E eu quero falar para você neste dia, meu irmão, minha irmã, que da mesma forma que foi com Cornélio, Deus está falando comigo e com você. As nossas orações sobem e estão na memória de Deus. Às vezes, muito tempo depois, nós recebemos a resposta de orações lá da nossa infância, lá da nossa juventude. Mas sabemos que Deus já tem um tempo para dar o sim nas orações que fazemos. E aqui, as tuas orações, ouçam isso. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouçam o que o Espírito Santo está falando. As tuas orações e as tuas esmolas subiram para a memória diante de Deus. Pergunta que não quer calar. O que tem chegado diante do Senhor? O que tem ficado na memória do nosso Deus? Uma vida indiferente, sem caridade, ou uma vida caridosa, marcada pela oração, pela compreensão de que estamos reconciliando o mundo com o nosso Deus. Que Deus nos abençoe. Deus amado, obrigado, ó Pai, porque muitas vezes achamos que o Senhor está indiferente às nossas orações e às nossas boas obras. Mas hoje somos lembrados, ó Pai, que tudo o que fazemos aqui, para a glória do Teu nome, o Senhor está guardando, Pai, na memória do Senhor. O Senhor não se esquece, não fica indiferente. Que essa verdade, ó Deus, possa despertar esse irmão e essa irmã que ouve essa mensagem nesse dia. No nome de Jesus nós oramos. Amém.